A paz do Senhor a você e família. Outra vez estamos juntos, seguindo, estudando a bendita palavra do Senhor. Vamos ler um texto bíblico que está em Mateus, capítulo de número 15, o verso de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Meus queridos, a gratidão do meu coração, poder mais uma vez estar falando a palavra de Deus para todos os senhores. Nós estamos estudando sobre o filho pródigo, baseado nesse texto bíblico que a gente acabou de ler. No vídeo anterior, nós estivemos falando sobre os versos 11 e 12 desse mesmo capítulo. Hoje, nós vamos nos prender no verso de número 13. Mas antes de nós começarmos a meditar na palavra, eu peço a você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso vídeo. Você se inscrevendo no canal, deixando o like e fazendo o compartilhamento, você está sendo um colaborador do nosso canal. O YouTube vai entender que o conteúdo está sendo interessante, notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo. Além disso, envia para outras pessoas. Então, não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito este canal. E depois você se inscreve e depois compartilha, tá bom? Muito bem. No vídeo anterior, como eu acabei falando para os senhores, nós estivemos falando nos versículos 11 e 12, onde tem um homem que tem 2 filhos, e no 12 diz que o mais novo dele um dia chegou ao pai, pediu parte da fazenda e o pai repartiu por eles. Nós fizemos um comentário. Se você não assistiu o vídeo anterior, você busque lá no canal e você vai encontrar este comentário. No versículo de número 13, nós vamos começar a perceber alguns passos, alguns detalhes neste primeiro passo, pois a repartilha do bem, ou a partilha do bem. Porque no versículo 12, os bens são repartidos. E logo que os bens são repartidos, ou seja, aquele filho que pediu a parte que pertencia a ele da fazenda do pai, poucos dias, ele começa a dar um passo realmente interessante e nós queremos está comentando com os senhores alguns detalhes desse verso de número 13. O primeiro ponto que nós queremos apontar. O versículo 13 diz que poucos dias depois que ele teve em mãos a partilha, ele sai de casa. Observe bem que esse moço, ele estava realmente destinado ou decidido a não continuar mais na casa do pai. Logo que ele teve o recurso em mãos, ele já não fica mais dentro da casa do pai e vai embora. A Bíblia chama isso de poucos dias. O que mostra na aplicação prática para os nossos dias atuais é que muitas vezes há pessoas que estão, eu diria, desviadas no meio da igreja e que eles estão esperando apenas uma oportunidade para que o plano do seu desvio ele entre em ação. Aquele moço, apesar de estar na casa de um pai que era fazendeiro, tinha tudo de bom e melhor, mas ele estava, o que dá a entender, que ele tinha algo na mão, ou digo, no coração, que o fazia ainda estar em casa. O que era o que fazia ele estar em casa ainda? Era o recurso que faltava em suas mãos. Tendo em mãos, já não fica mais dentro de casa. A Bíblia diz ainda no verso 13 que ele juntou tudo que era seu, os seus pertences,
que aqui, tratando da forma literal, roupa, calçado, relógio e etc, etc, tudo. E aqui nós temos uma aplicação. É que quando o homem ele sai da presença de Deus, que a saída desse moço da casa do pai é uma figura daqueles que desviam-se de Jesus, da igreja, e vão para o mundão. Diz que ele juntou tudo, nada dele ficou na casa do pai. E a aplicação que nós temos aqui é muito clara, é que na hora que o homem se desvia, tudo aquilo que ele tinha na casa de Deus, diante de Deus, vai com ele também. É desviado. Lembre-se que ele já tem em mãos a parte da fazenda e agora ele junta tudo. Esse tudo aqui, como eu disse, é os pertences que ele tinha dentro da casa do pai. Observe que tudo que o homem tem espiritualmente é dissolvido ou vai com ele, acompanha com ele, quando ele se desvia da presença de Deus. Nada fica mais com Deus, ou seja, ele tem, se um dia ele voltar, ele tem que recomeçar tudo de novo para que ele possa ter o perdão dos seus pecados, que é o que nós vamos ver um pouco mais na frente em outros vídeos, o que aconteceu com este moço. Quando ele voltou com tudo aquilo que não podia estar na casa do pai. E o pai mandou fazer um processo de vestimenta, de calçado, de anel, enfim, todas as coisas. Nós vamos ver isso no futuro. Ele juntou tudo e foi embora. Não tem aquele negócio de alguém dizer, não, eu me desviei, eu pequei, eu fiquei eu não estou na igreja, eu não estou mais praticando a minha vida espiritual, não está mais como era antes, mas eu ainda sou sábio, eu ainda estou com Deus, Olha, querido, você pode ter algum receio, a pessoa pode ter algum receio, pode ter algum sentimento, porque o evangelho ele é tão poderoso que mesmo homem, estando no seu pecado, aquele homem, aquela mulher que já desfrutou do evangelho, ele ainda fica com alguns traços do evangelho na sua vida. Todavia, esse indivíduo precisa se arrepender de novo, que, como eu disse, nós vamos ver mais na frente sobre esse moço que nós estamos comentando. Mas o fato é que pegou a fazenda e os seus pertences e foi embora. Nada dele ficou, ou seja, não tinha mais nada dele na casa do pai. Tudo que ele tinha foi com o seu desvio, foi com a sua saída da casa do pai. Uma outra coisa que nós vemos neste versículo, diz que ele partiu para uma terra longínqua. Essa expressão terra longínqua, a distância, que fala de distância, é para mostrar o quanto está distante um homem quando ele perde a comunhão com Deus. Assim como uma pessoa, vou usar aqui uma comparação, assim como uma pessoa que sai do Brasil e vai lá para Joanesburgo, em África. Está em média 14 mil quilômetros de distância. Assim como nós consideramos que essa quilometragem é considerada uma distância daqui do Brasil, e outros exemplos que nós poderíamos dar, assim é a realidade do homem que se desvia de Deus. Ele fica distante, mas tão distante que um grito, uma voz, um falar não se escuta mais. Significa dizer, no tópico anterior, diz que ele juntou tudo e foi embora, significa dizer que além dele não ter mais nada, nenhum pertence dele na casa do pai, ele está distante, está longe da casa do pai. É a situação do desviado. Porque esse moço saindo de casa, ele representa aqueles que se desviam do evangelho, aqueles que deixam Jesus e voltam para o mundo. Então ele foi para uma terra longínqua. Volta a dizer, representando a distância que o homem tem quando ele sai da presença de Deus.
Um outro tópico que nós queremos apresentar nesse versículo é que diz o texto que ele lá desperdiçou tudo. Ele gastou, ele fez bagunça, ele fez exagero com aquilo que tinha, aquilo que levou, como que nunca ia acabar. Em vídeos posteriores nós vamos mostrar o que ocorre com ele após ele ter gastado tudo. A palavra gastar aqui é exatamente para mostrar que nada de Deus é preservado no homem. Nada é preservado no homem quando esse homem se desvia de Deus. A presença do Espírito Santo, o temor, a santidade, as boas obras, a boa conduta, a ética, a moral. Isso só é possível ser visto na vida de uma pessoa, de um ser humano, quando esse teme a Deus, quando esse vive em comunhão com Deus. Na hora que essa pessoa ela sai da presença de Deus, a imoralidade, a indecência, a nudez, a falta de temor, a desobediência, a anarquia e coisas mais toma conta da vida dessa gente. E diz o texto que ele lá desperdiçou tudo. Ele foi rico, ele foi bem-sucedido, ele tinha recurso em suas mãos. Mas ele não preservou, porque é impossível se preservar algo de Deus na vida distante de Deus. Isso é impossível. Um outro ponto que nós apontamos aqui. Lá ele gastou tudo, e como foi que ele gastou? Vivendo dissolutamente. Aí quando você vai para o dicionário, você vai ver que a palavra dissolutamente significa maneira libertina, imoral, desregrada, devassa. Ou seja, o que eu disse há pouco é uma pessoa que realmente nunca viveu determinada situação, a imoralidade, a anarquia, a libertinagem, né? Ele nunca participou disso, mas no momento que ele sai da presença de Deus, o mundo que espera ele, o que tem a oferecer são essas coisas. Porque só existe dois mundos: o mundo daqueles que temem a Deus e o mundo daqueles que não temem a Deus. Não tem o meio termo. É por isso que Jesus, falando a uma das igrejas no Apocalipse, Jesus disse: vocês devem ser quente ou frio, porque morno eu vomito da minha boca. A palavra frio representa aqueles que nunca desenvolveram, tiveram comunhão com Deus. Os quentes representa aqueles que vivem a íntima comunhão com Deus, em temor. O morno é aquela pessoa que ele nem quer ser considerado ímpio e ele também não pode ser considerado justo. Escute bem, ele não quer ser considerado como um ímpio, mas ele não aceita ser considerado, mas ele não tem capacidade de ser chamado justo. Por que ele não aceita? Porque ele está no meio termo. Às vezes ele pratica alguma coisa que é própria da vida cristã. E nós vemos na Bíblia isso. E por ele praticar aquilo que condiz à vida cristã, ele quer que todos o considerem como sendo alguém que desenvolve uma comunhão com Deus. É aquela pessoa que é morna. Mas, pelo outro lado, é impossível considerá-lo como uma pessoa quente, ou seja, de íntima comunhão com Deus, porque apesar dele ter algumas práticas próprias da vida cristã, ele tem outras coisas que dissolvem isso que ele faz. Nós temos uma passagem bíblica de um jovem que procurou Jesus para saber o que fazia para ser salvo. E ele disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a salvação? Está escrito por Marcos, por João, aliás, por Mateus, por Marcos e por Lucas. O que eu farei para ser salvo? Jesus disse: guarde os mandamentos. Aí ele pergunta para Jesus: quais? Aí Jesus citou alguns mandamentos que envolvem a questão moral,
que envolve também a questão ética, familiar. Jesus disse, olha, você não rouba, você não mata, você não adultera, você não honra teu pai e a tua mãe. Aí ele disse para Jesus, mas tudo isso eu faço desde a minha meninice. Jesus não replica a ele ou repreende ele dizendo que ele estava mentindo, porque isso era um fato. Jesus ouve ele dizer que guarda aquilo desde a meninice. Aí Jesus olha para ele e diz assim, mas te falta uma coisa. E aquela coisa que faltava nele, quando Jesus apresentou como sendo a única coisa que o poderia é dar a vida eterna, a Bíblia diz que ele emordeceu, ficou triste e saiu da presença de Jesus e foi embora. Ou seja, era um moço que tinha algumas práticas próprias da vida cristã, condizente com a vida daqueles que têm comunhão com Deus, mas havia alguma coisa que ele estava preso nelas que o fazia continuar sem a salvação. E sabendo o que devia fazer pelo próprio Jesus, não tem disposição de atender e sai da presença triste e vai embora, ou seja, pior do que quando chegou. Então, aquele moço, quando saiu da casa do pai, ele gastou tudo o que tinha. De que maneira? Vivendo dissolutamente. Que é, como eu já disse, de maneira libertina, cheio de libertinagem. Uma vida imoral, não havia princípio moral mais. Foi dissolvido tudo. Uma vida desregrada, uma vida devassa. Foi assim que este moço viveu após sair da casa do pai. Eu quero dizer a você que me ouve neste momento. Se você é um cristão, está vivendo essa realidade, ou se você já foi um cristão e hoje está desviado, hoje é o dia de você reajustar sua aliança com Deus. Você que está afastado, voltar para o Senhor, reconciliar com Deus enquanto há tempo. E você que nem é quente e nem é frio, é morno, o Senhor fala com você para que você tome uma posição e sirva a Deus como de fato Deus deseja, como deve ser. Aqui nós encerramos a nossa meditação neste vídeo. No próximo vídeo nós vamos seguir ainda falando de passos que esse moço deu o que aconteceu após esse passo que ele deu no versículo de número 13, que nós acabamos de meditar. Eu quero agora convidar você para orar comigo. Eu vou estar fazendo uma oração como faço nos vídeos que a gente grava, e eu vou orar com você, e você pode estar orando comigo aonde você está. Tá bom? Vamos orar então? Querido Senhor, Deus poderoso, a Ti a minha gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez. Querido Senhor, eu te peço que onde este conteúdo chegar, todos que tiverem acesso a este conteúdo, Teu Espírito, Senhor, ministre aos seus corações. Aquilo que eu não alcancei com as minhas palavras. Sim, Senhor, por conta das minhas limitações que são imensas. Faz por mim, Senhor, aquilo que o Teu Espírito deseja na vida de todos que ouvirem esta palavra. Eu quero te pedir, Jesus, por todos os enfermos neste momento. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão em cadeira de rodas, os desenganados pela medicina, todos aqueles que estão em dor por conta das enfermidades. Senhor, Tu és o médico por excelência, Tu és o remédio que cura todas as enfermidades dos homens. Visita estas pessoas nos lares, nos hospitais, nas casas de abrigo, onde estiver. Entre eles eu te apresento a nossa irmã Sueli. Tu sabes do que ela precisa da tua parte. Te peço pelas famílias, pelos lares, pelos cônjuges, pelos filhos. Eu te peço, Senhor, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos novos convertidos. Eu te peço por todos aqueles que estão indo agora às suas atividades, aqueles que estão voltando,
Ó Deus, aqueles que estão indo viajar, aqueles que estão na estrada, no avião, no navio, em barcos, os motoristas de aplicativo, Senhor, aqueles que dirigem o coletivo, os guardas, as nossas seguranças, as polícias. Ó, querido Deus, eu te peço por todos. Pai bendito, eu te peço por minha família e por todas as famílias. Te peço pela direção da nossa igreja, Senhor. Continua com a tua mão estendida, nosso pastor Jário, todo o ministério. A sua família também. Pai bendito, abençoa os novos convertidos, nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, nossos obreiros. Abençoa os missionários espalhados por todas as partes dessa terra. Ajuda eles, suas famílias, a igreja onde eles estão. Salva almas, Senhor. Abençoa o nosso Brasil. Tenha de misericórdia desta nação. Eu te peço, Deus dos céus, no querido nome de Jesus. Peço também por este canal, que seja de bênção sempre, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, graça, entendimento, para seguir falando a tua palavra, Senhor, a todos que tiverem acesso a este conteúdo e outros. Eu te rogo no querido nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.